Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa super aula de atualização jurisprudencial relativo ao direito penal. Para quem ainda não me conhece, tá? Meu nome é Giovanni Klippel, sou professor do Verbo Jurídico, ali para a carreira de delegado, nas carreiras jurídicas e também nos preparatórios para OAB. Tá? Atualmente sou delegado aqui de polícia no Rio Grande do Sul e também já fui delegado de polícia em Minas Gerais. Então olha só, qual que é o objetivo da nossa aula hoje? É atualizar você no que tange ali aos julgados mais importantes que ocorreram no ano de 2022. Porque a gente sabe, quem está se preparando para as carreiras jurídicas, seja ele delegado, MP, defensoria, judiciário, você precisa acompanhar os entendimentos do STF e STJ, porque eles realmente são exigidos pelas bancas do Brasil afora. Então eu selecionei aqui alguns temas que eu julguei mais relevantes, espero que venha ajudar você bastante aí. E olha só, vou deixar aqui já o meu contato pelas redes sociais. Caso você aí tenha alguma dúvida também, professor, eu assisti sua aula lá e fiquei com essa dúvida, pode entrar em contato comigo, que a gente vai se falar também. Então tem professor Giovanni Klippel, @delegado Klippel, é o meu Instagram. Então vamos lá, gente, vamos começar aí trabalhando com algumas jurisprudências que pode aí, sem dúvida alguma, cair na sua prova aí no ano de 2023. Já vamos aí iniciar as provas, então você precisa estar extremamente atualizado quanto a esses temas. Então, olha só, vamos começar aqui trabalhando com a Lei Maria da Penha, que é uma lei que é sempre exigida e também ali tem algumas situações jurídicas que envolvem essa temática. Então, olha só, pessoal, a gente teve ali, recentemente, a inserção do artigo 12C na Lei Maria da Penha e causou ali algumas divergências sobre a aplicação desse artigo aqui 12C, certo? Então, foi proposta uma DI para discutir se esse artigo seria válido ou não. Então, chegou lá para o STF decidir e foi elaborada a seguinte tese. Veja bem, olha, é válida a atuação supletiva e excepcional de delegados de polícia e de policiais a fim de afastar o agressor do lar, do domicílio ou local de convivência com a ofendida, quando constatado, olha só os requisitos aí, olha, risco atual, iminente, a vida ou a integridade da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes, conforme o artigo 12C. Pessoal, olha só, o que vai falar esse artigo 12C lá na Lei Maria da Penha? Essa possibilidade de afastamento do agressor sem o quê? Sem prévia autorização judicial. Então, mas como assim, professor? Você vai ali proferir uma espécie de cautelar, de restrição ali, de locomoção do indivíduo em sua liberdade através de um ato ali que não seja do judiciário? Sim, pessoal, nesse caso, veja bem, é claro que a própria tese ali já deixou bem clara, olha, é uma atuação supletiva e excepcional, então não é a regra, vamos lembrar que é exceção. Por quê, pessoal? Olha só, muitas vezes a mulher ela porta numa delegacia de polícia e você vê ali que a situação é mais grave e você vê que realmente ali a mulher ela corre um risco, olha só, um risco atual e iminente à sua vida. E o Brasil, a gente sabe, é um país com dimensões continentais. Então, muitas vezes você tem ali delegacias em comarcas que pode não ter juiz responsável por aquela comarca. Então, veja bem, a fim de garantir a integridade física e a vida da mulher, então foi o objetivo do legislador ao inserir esse artigo 12C. E a gente teve ali alguns fundamentos utilizados pelo STF que foram os seguintes, vamos ver. Olha só, a inclusão do dispositivo questionado na Lei Maria da Penha, vocês podem abrir aí, lá na Lei Maria da Penha, artigo 12C, é razoável, proporcional e adequada. Então, o STF entendeu isso aí. Ela permite a retirada imediata do algoz, ali do agressor, sem ordem judicial prévia. Então, tome cuidado, pode cair na sua prova e você, se você não teve ali conhecimento do julgado, você pode se equivocar, porque é sim, sem ordem judicial prévia, mediante a atuação do delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca, pessoal. Então vamos lá, Então naquele município ali tem a delegacia, porém não tem uma comarca, não é sede da comarca. Ou então, olha só que interessante, de policiais, quando o município não for sede de comarca e não
houver delegado disponível. Então, naquele local ali, você não tem uma comarca judicial, você também não vai ter ali uma delegacia, um delegado disponível. Professor, então o próprio policial ali, o próprio policial que fizer a ocorrência, ele poderá fazer essa determinação do agressor do lar? Sim, pessoal, de acordo, né, com o artigo 12C, poderá sim, né, ocorrer essa situação jurídica, tá certo? Então, sim, é um dispositivo novo que está sendo cobrado em provas. E é claro, né, vamos adiantar aqui, a gente tem, tá certo, ainda algumas peculiaridades desse dispositivo. Primeiramente, a gente já viu que ele é, né, uma atuação supletiva e excepcional. Então, olha só, tá, então ali, né, o delegado determinou o afastamento do agressor do lar, ou também o policial, né, que estava ali naquele município que não tem delegacia ali, não tem delegado disponível, não é sede de comarca. Mas veja bem, pessoal, você vai determinar, né, digamos que você se depare com uma situação como essa, mas depois, né, de você determinou, fez ali o documento, você precisa sim comunicar ao juiz, tá certo? No prazo de 24 horas, pessoal. Então, não é só ali determinar e deixar parado, não. O juiz ele precisa ter acesso a essa determinação de afastamento para que ele sim venha decidir ali, né, se realmente ali é necessário ou se a medida será mantida. Então, ele vai decidir sobre a manutenção ou a revogação dessa medida protetiva de urgência, tá bom? E olha só, como eu já disse, né, esse afastamento ele será o quê, pessoal? De forma excepcional, supletiva, né, e ali há de referindo do magistrado. Aí, né, mais alguns fundamentos interessantes, né, que pode cair tanto na sua prova oral ali, dissertativa ou objetiva, alguns argumentos que você pode até então utilizar. Olha, esse importante mecanismo visa garantir a efetividade da retirada do agressor e inibir a violência no âmbito das relações domésticas e familiares. É claro, né, pessoal, como eu disse, numa situação grave, você vê ali que o agressor está realmente ali sobre ali alguma situação ali psicológica, muitas vezes ali, ou realmente ali ele está descontrolado, é um risco imenso, né? Você deixar que os dois voltem para a mesma casa ali, né? Onde acabou de acontecer todo aquele entrevero. Então isso é para quê? Para proteger, né, a vida da mulher e dar efetividade à medida. E olha só, mais argumentos, né, dizendo que as mudanças, né, que foram provocadas com essa exceção do artigo 12C, elas guardam sim consonância com o texto constitucional. Por quê, pessoal? Olha só, lá, né, segundo os ministros, não exige ordem judicial prévia para o afastamento, bem como determina a criação de mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações domésticas e familiares, tá bom? Então, assim, esse é um julgado importante, tá certo? Está sendo exigido em provas e você precisa saber, tá, pessoal? A Lei Maria da Penha é uma lei que no direito penal ela sempre é cobrada, tá bom? Então, assim, você tem vários aspectos a serem abordados. Então, isso é uma novidade legislativa e o STF já se posicionou sobre aí a constitucionalidade desse artigo 12C, tá certo? Vamos lá, então. Ficou alguma dúvida, como eu já disse, pode mandar para a gente aí. Pessoal, vamos lá, então, a outro aí, né? Julgado do STF. Agora a gente vai trabalhar com a lei de drogas também, que é muito exigida nos concursos, na matéria de direito penal. Olha só, pessoal, esse entendimento do STF, ele vai dizer que, olha, a condenação anterior por porte de drogas, veja bem, pessoal, não confunda, tá? É para consumo pessoal, tá? Então, vai ser lá o artigo 28 da Lei 11.343, área de drogas. Olha, não deve ser levado em consideração para fins de reincidência por violação do princípio da proporcionalidade. Olha só que interessante esse julgado. Pessoal, a gente tinha, né, ainda tem, né, agora já está mais especificado, algumas discussões sobre a natureza jurídica, tá, da penalidade ali prevista no artigo 28, tá, que é o porte de droga para consumo pessoal. Então, veja bem, lá, quando você vai ler o artigo, você não vê lá nas penas a questão da pena privativa de liberdade, certo? Você vê lá outras penas ali mais de caráter educativo. Então, né, com o advento ali da lei, né, 11.343, se discutia, a doutrina discutia. Veja bem, esse crime, né, esse crime de porte ali de drogas para consumo pessoal, ele ainda é um crime, né, ele pode ser considerado ali um crime. Olha só, aí o que era debatido? Com o advento dessa nova lei, da 11.343,
o crime, né, de porte de drogas para consumo pessoal, ele foi despenalizado ou foi descriminalizado? Olha só, ele deixou de ser crime realmente, tá? Ainda tem lá, né, uma terceira corrente que fala que seria, né, uma infração sui generis, mas as que são debatidas, né, são essas duas que vai tratar esse artigo 28, né, como uma consequência jurídica de despenalização ou como uma consequência jurídica de descriminalização. Então, o que ficou ali entendido, né, o que ficou definido, olha, esse porte, né, de drogas para consumo pessoal, ele ainda é crime. Porém, né, ele não será o quê, pessoal? Ele não será utilizado ali para quê? Para fins de reincidência. Porque o que vigora hoje, né, tanto ali pelos tribunais ou a doutrina majoritária, é que esse crime de porte de drogas para consumo pessoal, ele foi o quê? Ele foi despenalizado, tá? Ocorreu a despenalização. Uma vez ali, tá, que aquele indivíduo, né, usuário que esteja com essa droga, ele não será submetido a uma pena privativa de liberdade. Então, né, há esse entendimento que ainda é crime, porém, foi o que? Foi despenalizado. E aí, ele seria, então, considerado para reincidência? Tá? O STF decidiu que não, pessoal. Esse artigo 28, né, da Lei 11.343 não será considerado para efeitos de reincidência, tá certo? Então, vamos ver aqui, né, quais são os fundamentos aí que foram utilizados. Olha, o delito é previsto lá no artigo 28, quem tiver curiosidade pode abrir, tá, a lei aí no Google, né, dá um Google aí, você vai conseguir acompanhar. Olha, não combina pena privativa de liberdade, tá bom? Mas tão somente a advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade e a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Aí os ministros entenderam que, então, dessa forma, não é razoável, tá? Não seria, então, razoável, portanto, permitir que uma conduta que possui vedação legal quanto à imposição de prisão, a fim de evitar a estigmatização do usuário de drogas, possa dar aso à posterior configuração de reincidência. Então, olha só que interessante. Então, veja bem, pessoal, né, acontece a reincidência quando o indivíduo ali, ele pratica, né, um crime, tá certo? E depois, né, posteriormente, ele vai praticar um novo crime. É claro, né, quando a gente vai estudar, né, esse Instituto da Reincidência, tem ali o prazo, né, depurador de 5 anos, né, onde não será considerado, né, depois se o indivíduo praticou, né, uma infração, um crime. E posteriormente, ali, após esse período depurador de 5 anos, ele pratica uma nova conduta, ele também não será considerado reincidente. É claro que tem, né, algumas peculiaridades, a gente não vai aprofundar aqui agora não. Então veja bem, mas nesse caso aqui, se o indivíduo, olha só então, se ele já ali foi condenado, né, pelo artigo 28 e pratica uma nova ali, um novo crime, olha só, ele não será o quê, pessoal? Não será considerado reincidente, tá certo? Então esse aqui é um julgado também muito importante aí, tá? Então vamos lá, vamos adiantando agora, vamos avançar aqui. Pessoal, a gente entra agora aí na questão de outro instituto muito interessante, que é a questão da aplicação do princípio da insignificância, né, que é um tema aí que até hoje, né, também é bem explorado aí pelas bancas. E também, né, vez ou outra ali, os tribunais estão decidindo algo sobre a aplicação desse princípio. Então veja bem, pessoal, né, vamos ler aqui essa tese, tá, do STJ, da 6ª turma. Vamos lá, vamos começar a entender aqui o que ficou decidido. Olha, admite-se reconhecer a não punibilidade de um furto de coisa com um valor insignificante, tá? Ainda que presente antecedentes penais. Então, veja bem, tem antecedentes penais. O indivíduo, ele praticou um furto, né, até então ali, considerado insignificante, porém ele já era o quê? Já era reincidente, tá? Ou tinha ali antecedentes penais. Se não denotarem estes, né, que esse indivíduo trata-se de alguém que se dedica com habitualidade a cometer crimes patrimoniais. Olha só, vamos começar aqui a trabalhar um pouco mais esse princípio para você entender. Pessoal, o que ficou decidido aqui? Que veja bem, o indivíduo, tá, ele ali praticou um crime, né, que seja ali, e ele foi condenado, tá bom? Por agora um furto, né, com aplicação ali do princípio da insignificância. O juiz entendeu ali, muitas vezes, pela aplicação. Então, assim, mesmo ali ele tendo, né, esses antecedentes penais, ele poderá sim, né, ser beneficiado por esse princípio da insignificância. Porque qual que era a grande discussão?
Olha só, quando, né, iniciou ali os estudos, né, do princípio da insignificância, aqui dentro, né, do nosso ordenamento, o STF ele criou alguns vetores para aplicação desse instituto. A gente vai ver daqui a pouco. Mas olha só, grande parte da doutrina defendia, né, que o indivíduo, se ele fosse reincidente, né, ou tivesse ali antecedentes, não poderia o quê? Restar aplicado o princípio da insignificância, tá bom? Então, se ficou essa discussão, né, por algum tempo, dizendo que o indivíduo, se ele fosse residente, não restaria o quê? A aplicação do princípio da insignificância. Aí, então, a gente começou a ter algumas situações que abriram divergência. Tá, mas olha só, realmente ele é razoável, o indivíduo ali, poxa, ele foi condenado por um crime ali, às vezes, de lesão, de desacato, um crime de ameaça, aí praticou ali um crime de furto, tá? Praticou um crime de furto e, né, após o processo, entendeu ali pela aplicação do princípio da insignificância. Seria razoável não proporcionar esse indivíduo aí essa benesse da aplicação do princípio? Então, é isso aqui, né, que está sendo discutido nesse julgado aqui do STJ. E o que ficou decidido? Olha, pode sim, se o indivíduo, né, mesmo que ele tenha ali antecedentes penais, poderá, né, sim, restar aplicado esse princípio da insignificância. Mas é claro, né, pessoal, veja bem, você vai analisar, né, se o indivíduo também não tem o quê? A habitualidade, tá, para cometer crimes patrimoniais. Vamos lá, né? São duas situações jurídicas aqui distintas. No primeiro caso, o indivíduo ali ele foi condenado, né, por crimes ali de desacato, lesão, ameaça, praticou, né, um novo crime de furto. Então, olha só, vamos analisar, é cabível a aplicação da insignificância? Sim, é cabível. Só relembrando que a gente sabe que essa aplicação, pessoal, do princípio da insignificância, ela vai afastar o quê? Ela é um excludente de tipicidade. Então, ela vai afastar a tipicidade material do crime, tá certo? Porque a gente tem a tipicidade formal, que é aquela descrição ali na norma proibitiva, né, descrevendo a conduta proibida, e temos também o quê? A tipicidade material, né, que está ali inserida dentro do tipo penal, e seria uma violação realmente ali efetiva, né, a colocar em risco, né, aquele bem jurídico ali tutelado pela norma penal. E o grande exemplo aqui, né, é os crimes ali contra o patrimônio, principalmente o furto, tá bom? Então, olha só, quando o indivíduo ele não chega ali realmente a ofender, tá? Ofender de forma ali relevante aquele bem jurídico tutelado pela norma, então, em tese, você poderia fazer a aplicação do princípio da insignificância, tá? E o grande exemplo seria aqui, né? Eu estou aqui trabalhando para a Verbo aqui e acabo ali pegando um pincel. Eu quero levar um pincel da Verbo Jurídica, que custa ali R$2, e quero levar aquele pincel. Eu vou lá e pego o pincel e levo para minha casa. A gente tem tipicidade formal, subtrair coisa além é móvel, tá certo? De terceiros. Mas olha só, eu realmente, né, com essa subtração de um pincel de R$2, eu ofendi o patrimônio, né, da empresa de forma relevante, expus ali a risco. Até então, não, né, com base somente nessas informações. Então, olha só, aí sim poderia ser o quê? Aplicado o princípio da insignificância. Vai afastar a tipicidade material, mesmo eu tendo cometido o fato típico. Tá estando presente a tipicidade formal, em tese eu poderia ali receber ali a aplicação do princípio da insignificância e afastar a tipicidade penal. Tá? Então, né, a discussão seria se o indivíduo é reincidente, né, seria possível aí, né, essa aplicação ou não. E aqui, né, como eu já disse, o STJ entendeu que sim, desde que o indivíduo ali não pratique o quê? Reiteradas ali infrações delitivas contra o patrimônio. Tá? Então, se o indivíduo ali praticou um furto, praticou outro, seria em tese cabível esse princípio da insignificância? Em tese, não, tá bom? Vamos ver aqui mais outros fundamentos que foram utilizados. O STJ também entendeu que a simples existência de mal dos antecedentes penais, sem a devida e criteriosa verificação da natureza desses atos pretéritos, não pode servir de barreira automática. Olha que interessante, né? Que expressão bonita. Barreira automática para invocação do princípio bagatelar. Pessoal, isso aqui é só um sinônimo do princípio da insignificância, tá? Alguns falam também, né, princípio bagatelar, tá certo? Então é só um sinônimo. Então tá vendo, pessoal? A simples existência, tá, de maus antecedentes penais não vai o quê? Obstar a aplicação do princípio da insignificância. É o que eu já expliquei para vocês aqui. É claro, né, que
as situações devem ser analisadas num caso concreto, para verificar ali aquela situação específica, se aquele indivíduo fará jus à aplicação do princípio ou não. Então, olha só, cada caso há de ensejar análise criteriosa e singularizada para ser reconhecida a não punibilidade de um furto de coisa com valor insignificante. Então, pessoal, a gente vai fazer o quê? Vamos analisar o caso a caso, né, ver a situação jurídica daquele indivíduo para saber se a gente vai aplicar ou não o princípio da insignificância. Porque, né, o examinador pode cobrar na sua prova. Olha, o indivíduo, né, pode dar um exemplo prático ali para você, falar que o indivíduo, né, ele já foi considerado reincidente pelo crime de lesão, né, outros crimes ali, que não sejam os patrimoniais, e falar, olha, o simples fato de existir, né, essas condenações, esses maus antecedentes penais, afasta, tá, a aplicação do princípio da insignificância. É claro que não, a gente sabe que tem exceções e, né, vai ser analisado ali de acordo com o caso concreto. E olha só, pessoal, o que eu trouxe aqui, só para a gente relembrar, é a questão dos requisitos, né, lá do princípio da insignificância. Porque, veja bem, o princípio da insignificância, né, foi ali trazido, né, pelo ministro ministro Celso de Mello. E nesse julgado, aí o STF ele definiu alguns requisitos objetivos para a aplicação desse princípio. Então, assim, em tese ali, se realmente verificar se o indivíduo faz o jus ou não, vamos ter que analisar esses princípios, esses requisitos, tá? Que já foram assim, bastante cobrados em provas, hoje não tanto, tá certo? Mas olha só, pessoal, quando a gente fala ali que o indivíduo era reincidente, parte da doutrina entendia que, olha, se o indivíduo ali, né, é reincidente, né, ele já praticou um crime, está praticando outro crime, ele não poderia ali fazer jus ao princípio, porque, olha só, não é reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento. O indivíduo já praticou um crime e está praticando um novo crime, então a gente precisa, né, realmente ali entender que é reprovável esse comportamento. Mas, como eu disse, né, vamos analisar o caso a caso, né, a simples ali, né, reincidência, os maus antecedentes, não afastará a aplicação dessa benesse. Então, para a aplicação, a gente vai olhar, olha, a conduta do indivíduo, né, ele é o quê? Ele é minimamente, né, ofensiva, a sua conduta. Temos também a questão da ausência de periculosidade social da ação. Temos ali, né, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Tá, pessoal? Então, esses requisitos geralmente estão previstos ali, tá, no crime contra o patrimônio, no crime de furto, né, e algumas situações também ali de descaminho, algumas situações ali que é cabível a aplicação desse princípio. O roubo, professor, seria aplicado? O princípio da insignificância? Em tese não, né, pessoal? Porque se você vai analisar aqui, né, o roubo é um furto, né? É um furto ali, a gente fala que o roubo é um crime complexo, né? Você tem um furto e tem uma ameaça ali, né, dentro do crime de roubo. Então, olha só, você subtrai, né, mediante violência ou grave ameaça, a coisa ali é móvel. Então, olha só, a sua conduta seria mínima, né, de forma minimamente ofensiva? Até então não, né? Você causa ali, então, um abalo, né, psicológico na vítima ali. Então, claro que o crime de roubo aí não seria aplicado, tá bom? Pessoal, então vamos avançando aí para o próximo julgado E aqui a gente está com o STJ. Vamos trabalhar aqui novamente aí com a lei de drogas, né, que é uma lei que sempre cai. Ela despenca nos concursos. Então, veja bem, pessoal, aqui a gente vai trazer a situação, né, que está em voga, que é a plantação de maconha ali para fins medicinais. E qual que está sendo aí atualmente o entendimento dos tribunais. Tá? Lembrando que isso pode mudar, né, pessoal, toda hora ali, mas até então você já vê uma certa aceitação, tanto pelo STF quanto pelo STJ, essa questão ali da plantação de maconha para fins medicinais. E o que ficou ali decidido pela quinta turma do STJ? Olha, as condutas de plantar maconha com fins medicinais, né? Olha, pessoal, primeiro, né, aqui a gente está trabalhando o quê? Com o dolo, né? Qual que é o dolo do agente aqui? Plantar maconha para fins medicinais. E se for para fins ali comerciais, para ele ganhar o dinheiro, aí não, né? Aí em tese poderia ser ali, né, o comércio ilegal, tá, de entorpecentes. E olha só também, importar sementes. Aqui a gente tem também, né, foi trazido aqui porque a gente tem um outro julgado
do STF também, né, já foi julgado pelo STJ, essa questão da importação de sementes, né, para o plantio da maconha. E foi considerado que seria uma situação atípica. A gente vai ver daqui a pouco. Então, olha só, pessoal, as condutas de plantar maconha para fins medicinais ou, né, e importar sementes para o plantio são materialmente atípicas, sendo possível expedir salvo-conduto, desde que comprovada a necessidade médica do tratamento. Então, olha só, pessoal, a gente tem, né, vários requisitos aqui. Primeiro, essa plantação de maconha tem que ser para fins medicinais. Você precisa também ter o quê? Um salvo-conduto ali, tá certo? Para você fazer essa plantação e comprovar, é claro, ali a necessidade médica do tratamento. Não é simplesmente você pegar ali e plantar, vou usar agora para fins medicinais. Não, você tem uma série de requisitos, né, até para você proteger ali e continuar protegendo a saúde pública, tá bom? Então vamos lá, alguns fundamentos aí jurídicos que foram utilizados. Vamos lá entender melhor essa decisão do STJ aí. Olha, o que ele vai falar? Os dispositivos da lei de drogas que tipificam os crimes trazem elementos normativos do tipo regidos nos seguintes termos: sem autorização, né, ou em desacordo com determinação legal. Então é claro, né, pessoal, se você tem uma droga ali, mas você tem o quê? Uma determinação legal, né, para ter, né, a posse ali, o posse daquela droga, é claro que você não está em desacordo, tá certo? Então não restaria configurado ali a figura típica. Olha, portanto, havendo autorização ou determinação legal ou regulamentar, não há que se falar em crime, porquanto não estaria, tá, preenchido o elemento normativo do tipo. Então, se o indivíduo ali ele realmente comprova que precisa, né, daquela substância ali do canabidiol ali, que é extraído, né, da planta da maconha para fazer um tratamento médico, então, olha só, ele tem, né, conseguiu essa autorização legal, então ele não poderá ali, né, ser enquadrado no crime de tráfico de drogas. Ok? Vamos lá, né, mais alguns fundamentos. Olha, trazendo, né, o que o STJ disse mais, trazendo o exame da matéria mais especificamente para o direito penal, tem-se que o bem jurídico tutelado pela lei das drogas é o que, pessoal? É saúde pública, tá bom? A qual não é prejudicada pelo uso medicinal da cannabis sativa. Então, olha só, pessoal, o bem jurídico tutelado, né, pela lei de drogas é a saúde pública. Mas veja bem, se você está usando, né, então, né, esse plantio da maconha para ajudar, para beneficiar a saúde, tá certo? Então, né, você está ali tendo um conflito. Então, você não está prejudicando. Na verdade, você está, é claro, beneficiando. Só retomando, né, pessoal, aqui é com os fins medicinais. Agora, diferente é a situação daquele indivíduo ali que está, né, plantando maconha para venda, para vender e comercializar, né, de forma ilegal. É claro que nesse caso aí, ele estaria praticando o crime de tráfico de drogas. Ele está colocando ali em risco, né, toda ali a saúde pública, né, a saúde coletiva. Mas nesse caso aqui, o STJ entendeu que não. Quando você utiliza com fins medicinais, você está, na verdade, protegendo ali a saúde pública. Tá certo? Aí também, olha só que interessante, que também foi, né, novamente ali abordada a questão da importação das sementes de maconha. Como eu já disse, certa vez já foi decidido que essa importação da semente de maconha, ela seria definida como conduta atípica. E novamente aqui, o STJ aqui, ele reforçou esse entendimento. Olha só, quanto à importação das sementes para o plantio, tem-se que tanto, né, o STF quanto o STJ sedimentaram o entendimento que a conduta não é tipificada, tá, pessoal, na lei de drogas, porque tais sementes não contêm o princípio ativo inerente a cannabis sativas. Então, em regra ali, a semente, né, para o plantio ela não vai ter o quê, pessoal? Aquele componente proibido, tá certo? Que é o chamado princípio ativo. Então, ficou assentado, outro sim, que a conduta não se ajustaria igualmente ao tipo penal de contrabando. Então, olha só, importar semente não seria crime previsto no tráfico de drogas, também não seria considerado aqui, pessoal, o crime de contrabando, em razão do princípio da insignificância. Aí, olha só, aí o que o STJ, né, ele já se antecipou para não ter depois conflitos, né, o indivíduo ali, ele tem uma autorização, tá, para fazer esse plantio, tá, mas o que, pessoal? Ele precisa ali da semente para fazer o plantio. Então, muitas vezes poderia, né, se o STJ não tivesse abordado também essa situação
da importação de semente, o indivíduo ali, muitas vezes ele poderia ter, né, o salvo-conduto ali para fazer o plantio, mas na hora que ele pegar sementes ali, ser enquadrado no crime de contrabando. Então, o STJ já definiu, né, que essa questão do plantio, ele pode plantar, tem um salvo-conduto para fins medicinais e também vai poder o quê? Fazer a importação, tá, dessas sementes. E aqui já ficou definido. Olha só. Entretanto, considerando o potencial para tipificar o crime de contrabando, né, é importante deixar consignado que, cuidando-se de importação de sementes para o plantio, com o objetivo de uso medicinal, deixou bem aqui, né, bem claro que a importação das sementes para o plantio com o objetivo de uso medicinal. O salvo-conduto deve abarcar também a referida conduta, para que não haja restrição por via transversa do direito à saúde. Então, se o indivíduo ali ele tem a autorização ali, né, do poder público, né, do poder judiciário, para, né, ter ali essas sementes para fazer o plantio para fins medicinais, ele não responderá pelo crime de tráfico de drogas e também não será responsabilizado ali pelo crime de contrabando. Tudo certo, pessoal? Bem interessante esse julgado aqui, tá bom? Então vamos caminhando aí. Aqui a gente entra agora no Estatuto do Desarmamento, né, que também está sendo bastante debatido atualmente, tanto juridicamente quanto politicamente. Mas vamos ver aí que o STJ vai falar, né, aqui na turma. Olha só que interessante. É atípica a conduta, né, do colecionador com registro para a prática desportiva e guia de tráfego que se dirigia ao clube de tiros sem portar consigo a guia de trânsito da arma de fogo. O que é isso aqui? O que foi essa situação? Veja bem, né, muitas vezes ali, né, o colecionador ele tem, é claro, ali, né, o certificado da arma de fogo, tá? E para fazer esse transporte aí, né, para o clube de tiro, ele também tem a chamada a guia de trânsito, tá bom? Então ele precisa andar aí com esses documentos, ok? Ele vai ter o certificado de registro e também a guia de trânsito, até ali o local de tiro. Mas aí, digamos, esse indivíduo ali, ele é abordado pela polícia militar, naquele momento ali, ele está sem a guia, esqueceu a guia, né, ou algo parecido. Ele poderá ali responder por algum crime. E nesse caso aqui, o Ministério Público entendeu que poderia, e o indivíduo foi denunciado pelo artigo 14, tá bom? Porque em tese ele estaria ali, né, transportando uma arma de fogo de uso permitido, tá, pessoal? Uma arma de fogo de uso permitido, porém sem o quê? Sem portar a necessária guia de tráfego no momento da abordagem. Olha só, pessoal, o indivíduo ele estava, né, ok, ele tinha o certificado da arma, ele também tinha a guia, mas ele esqueceu, né, a guia, né, em casa, estava ali no deslocamento para o clube de tiro. Então aqui, né, os ministros levaram isso em consideração, que o indivíduo ele tinha um certificado, né, para a prática do tiro desportivo, ele também tinha, né, essa guia de tráfego para transportar a arma até o clube de tiros. Porém, o que, pessoal? Ele esqueceu. E aí, seria proporcional você, né, realmente ali condenar o indivíduo, tá, por porte ali, ilegal, de uso de arma de fogo permitido? E aí, o que vocês acham? Aí, né, o STJ entendeu que não, pessoal, que essa conduta seria o quê? Uma conduta atípica. Por quê, né? De acordo ali com os ministros, olha só, ele simplesmente ali descumpriu, né, uma formalidade prevista ali na legislação para que, né, ele transportasse essa arma juntamente com a guia. Mas ele tinha ali, né, estava tudo certo, ele tinha o certificado, ele tinha a guia, então não seria ali, né, justificável, né, proporcional, razoável, você tratar esse indivíduo, tá, como um criminoso. E já houve também, né, a gente vai relembrar aqui, né, que já houve julgados também ali do STF, quanto à questão, né, se o indivíduo ele tem um registro de arma de fogo, mas está vencido. Aí poderia ser enquadrado ali em crimes ali também do Estatuto do Desarmamento. Tem julgados do STF também falando que não, né, que essa questão seria uma mera irregularidade. Se ele tem ali, né, o registro, se ele tem o porte da arma, porém em alguma espécie ali, né, está vencido, ele poderia ser responsabilizado por infração administrativa e não por um crime ali previsto no Estatuto do Desarmamento. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Então, isso aqui também é um tema bom aí para ser cobrado na sua prova. Vamos caminhando aqui. E, nossa, a gente chega agora à situação, tá, dos crimes ali contra a dignidade sexual. Um tópico também que foi
já bastante explorado aí. Olha só, pessoal, a questão do crime de estupro. A gente tem lá, né, a figura do estupro no artigo 213, né, que vai dizer lá, né, que você vai constranger alguém ali, mediante violência ali, ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou outro ato libidinoso, tá certo? Agora a gente tem também a figura lá do estupro de vulnerável, que geralmente ali vai ser contra menor de 14 anos, e também quando pessoas ali que não têm, né, que são impossibilitadas ali de consentir, né, na hora da relação, ou pessoas também que não têm o discernimento, tá certo? Então, olha só, né, foi-se discutido se, para configurar esse crime de estupro de vulnerável, olha só, a gente está tratando aqui agora do estupro de vulnerável, seria necessário, né, o contato físico, ou poderia ter, né, existir a possibilidade de um crime de estupro de vulnerável sem ter o quê? O contato físico. O que vocês acham? Né? E, é claro, né, o STJ já deixou bem claro aí, né, na tese principal, que o estupro de vulnerável pode se caracterizar sim, independente do contato físico, tá bom? Então, olha só, sobre o tema, né, frisa-se que é pacífica a compreensão de que o estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato, né, de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, conforme já consolidado por este tribunal. Então, veja bem, pessoal, é claro, né, que você tem ali, né, as modalidades ali que são executadas através do contato físico, né, a conjunção carnal, né, o coito anal, sexo oral, mas há também o que? A possibilidade, né, de ser feito ali, né, sem esse contato físico, tá bom? E olha só, a doutrina e jurisprudência, elas sustentam que a prescindibilidade, né, do contato físico, ou seja, o contato físico ele é dispensado, tá? Quando, né, o réu ali ele tem, né, esse envolvimento ali com a vítima e muitas vezes, né, o réu ele tem algum poder ali, às vezes ali é psicológico, né, com a vítima ali, né, ele tem essa capacidade ali de induzir, né, a vítima a muitas vezes ali ficar nua, algo semelhante. Então, olha só, né, nessas condições aí, se o indivíduo, né, ele não mantém esse contato, mas o que, pessoal? Ele tem, né, essa possibilidade, né, de ver a vítima desnuda ali para satisfazer a sua lascívia, poderá sim ser enquadrado no crime de estupro de vulnerável. E aqui o grande exemplo que é trazido, tá, pela doutrina e pelo STJ também, é essa possibilidade aqui da contemplação lasciva. Então, né, o indivíduo ele tem ali um certo poder sobre a vítima e vai com a vítima para o quarto e manda ela se despir. Então, assim, ele está se satisfazendo ali o seu libido através de quê? De contemplar, né, a vítima nua, tá certo? Ali a vítima ali menor de 14 anos, tá? Nua. Então, nesse caso, poderia o quê? Poderia ali ser enquadrado, tá? Como o estupro de vulnerável, mesmo sem ter o quê? Esse contato físico aí, tá bom, pessoal? Aí tome cuidado, né? Porque a gente tem, né, outras modalidades aí dos crimes contra a dignidade sexual. Temos ali a questão da violência sexual, né, mediante fraude, né, que não se confunde, né, com o estupro de vulnerável, tá? Na violência sexual mediante fraude, o indivíduo ele vai induzir, né, a vítima ali a um erro, tá certo? É o clássico exemplo aqui do irmão gêmeo, né? O irmão gêmeo ali o irmão dele tem uma namorada, aí ele vai e induz ali a namorada do irmão, né, a manter relação sexual com ele. Então, olha só, nesse caso, tá, seria uma espécie de violência sexual mediante fraude. É claro que aí a vítima precisa ser, né, maior de 14, porque se for menor de 14, também ali restaria configurado o crime de estupro de vulnerável. E vale lembrar também, né, pessoal, foi inserido, né, recentemente o crime de importunação sexual, que também, né, não vai ali se confundir, tá, com o crime de estupro de vulnerável, também não vai se confundir com os estupros, né, as outras formas, e também não vai se confundir com a violência sexual mediante fraude, né, que esse crime lá da importunação sexual, ele veio, né, com um exemplo, né, que ficou famoso na mídia aí, daqueles indivíduos que, né, durante ali a viagem de ônibus ficam, de certa forma ali, né, tocando, né, ali a vítima. Aí você vê ali, poxa, não tem violência, né, às vezes não tem uma grave ameaça, mas o indivíduo ali, né, naquele balançar ali do trem, do ônibus, ele fica ali tocando realmente ali
né, a vítima com o intuito de satisfazer a sua lascívia. Então, esse seria o exemplo ali do crime de importunação sexual. Então, veja, nesse delito, não há ali, né, lá na descrição normativa típica, né, essas elementares de violência ou grave ameaça. Agora, se o indivíduo ali, ele emprega ali violência ou grave ameaça, geralmente, né, ele vai o quê? Vai ser responsabilizado pelo crime de estupro, tá? E, né, só lembrando aí que agora, na questão do estupro de vulnerável, né, pode também ser o quê? Caracterizado ali, mesmo sem esse contato físico aí da vítima com o agressor, beleza? Pessoal, então é isso aí, né? A gente abordei aqui alguns tópicos interessantes, tá? A gente pode depois fazer mais uma aula aí sobre esses formativos que, como eu disse, quem está ali trabalhando, né? Estudando, a gente fala trabalho, porque praticamente hoje em dia, quem é concurseiro, você tem esse trabalho de estudar rotineiramente. E principalmente se é para áreas de carreira jurídica, né? É interessante, sim, você ter esse amplo conhecimento desses julgados, tá? Do STF aí e do STJ, porque eles geralmente caem na sua prova. Então, assim, manter atualizado, tá? Sempre acompanhando. A gente vai trazendo para vocês aqui também novidades e ficar ligado nesse ano, né, de 2023, que virão aí alguns novos julgados que geralmente ali as bancas têm, né, predileção por novidades. Tá? Então, olha só, a gente encerra por aqui, deixar o meu muito obrigado. E qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, que a gente vai debatendo aí outras situações dos tribunais, né? Porque a gente sabe que muitas vezes os tribunais vão mudando de posição, né? Você tem ali, às vezes, conflitos ali de entendimento entre a quinta turma do STF e a sexta ali, a quinta turma do STJ e a sexta turma, né? Que são as turmas que julgam ali matéria penal. Você também tem conflitos, né? No direito penal entre ali a primeira turma e a segunda do STF. Então, a gente precisa estar sempre ali atualizando e ver realmente ali qual é o posicionamento atual, mais adequado ali, né, e entender, né, o que o examinador realmente quer na sua prova. Então a gente encerra aqui, é um prazer estar com vocês e qualquer dúvida estou à disposição, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus.